Pela primeira vez em 18 meses, a gente viu nosso IGPM, um dos índices de inflações mais famosos, recuando em 0,64%. E muita gente já veio me perguntando o que isso impacta nos FIIs, se já deve vender cotas, se aqueles FIIs de papel mais atrelado à IGPM vai cair muito. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui falando de todo o impacto, do que vai acontecer dos próximos meses e realmente uma análise de toda essa questão dessa inflação. Essa inflação aqui é chamada da inflação do aluguel, porque muitos dos aluguéis de apartamentos, de casas, são reajustados via IGPM. Só que a gente viu um aumento histórico nos últimos 12, 15, 18 meses, o que fez muita gente abandonar esse índice, o IGPM, e ir para outro índice de inflação, o IPCA, que estava bem menor. E esse IGPM, na verdade, ele não só é em relação a imóveis, ele é um índice geral de preços. E eu vou colocar uma print aqui bem interessante na tela, que a gente consegue analisar o que subiu e o que caiu muito nessa questão do IGPM, o que impactou essa queda. E realmente não tem muito a ver com imóveis e já é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Talvez essa queda não vai se sustentar para os próximos meses, são muitas variáveis, são muitas coisas, né? A gente está falando de um índice geral de preços, só que você não precisa tomar uma decisão tão radical assim nesse momento, visando uma queda substancial em dividendos dos fundos de papel. De qualquer jeito, eu vou explicar agora o que é fundo de papel para quem não entende muito, para quem não entende como é essa remuneração e depois mais os impactos e o que eu vou fazer na minha carteira. Então, resumidamente, esses fundos imobiliários de papel têm um portfólio ali dentro de CRIs. Esses CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Certificados são os papéis, são por isso que é um fundo de papel. Não tem ali um shopping mesmo, não tem um escritório, não é um fundo de imóveis tangíveis. Tem certificados de recebíveis com garantias imobiliárias. Então, se você não entendeu nada do que eu falei, eu gosto de usar o exemplo de um shopping. Vamos dizer que você tem um shopping perto da sua cidade, ele quer fazer uma expansão de um estacionamento. E ele precisa ali 30 milhões de reais de estacionamento, também expandir lojas do shopping, e ele precisa desse recurso. Esse shopping vai para uma securitizadora que vai estruturar uma dívida com esse montante e ele vai emitir um título. Esse título tem várias cotas, várias prioridades, então já entra no mais parte técnica que a gente pode falar em outros vídeos. E aí esses títulos têm garantias do próprio shopping, então aquele shopping está como se fosse alienado, tem garantia que vai ter um pagamento e esse título vai se tornar um recebível rotineiramente de acordo com o que entrar para o shopping. Então é uma estrutura de dívida, então muitos desses fundos são chamados fundos de dívida. Só que a remuneração desses títulos é baseada em duas coisas. Uma taxa de juros, por exemplo, 8%, mais uma taxa de inflação. Essa inflação pode ser IPCA, pode ser INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, e pode ser o IGPM, por exemplo. Com a alta histórica do IGPM batendo quase 40% em acumulado em 12 meses, a gente teve vários fundos realmente surfando numa onda positiva. HCTR11, já me lembro de cabeça, foi talvez o primeiro que realmente pagou bem acima do que o mercado estava esperando, de acordo com essa taxa de remuneração reajustada. É isso que acontece todo mês, é isso que você precisa entender. Todo mês existe um cálculo do que entra naquele recebível, ter aquela taxa mais uma variação da inflação. Só que quando essa variação é negativa, o que acontece? Cai. É literalmente assim, se você tem um aumento de 2, 3% de IGPM, você vai ser reajustado em 2, 3% sobre aquele cálculo final ali que você vai ter no recebível. Só que quando acontece a forma negativa, também é um risco ali da dívida e existe esse repasse. Não é 100% das vezes que existe esse repasse. Tem alguns fundos imobiliários que trabalham com alguns tipos de CRIs que não tem esse repasse negativo, ou seja, quando é positivo tem 2, 3, 4%, você tem um reajuste, mas quando é negativo, por exemplo, 0,64% negativo, a taxa é 0% mais a taxa de juros daquele CRI. Então, tem que ter essa análise, mas em geral, você precisa analisar na sua carteira quais fundos de papel têm um peso significativo em GPM. Porque durante os últimos 15, 18 meses que eu venho falando dessa alta histórica, muita gente vem abandonando o GPM e indo para outro tipo de inflação, mas rotineiramente usado o IPCA. Por quê? Imagina você ter uma dívida e você está pagando mais e mais, e aí você tem pagando ali 20, 30%. Isso tem um risco de inadimplência, você está insatisfeito. Então, por causa da pandemia, muitas estruturas foram modificadas. Então, muitos desses fundos, até o próprio HCTR11, mudou radicalmente a forma que o seu portfólio era criado em IGPM e IPCA. E eu vou até
compartilhar aqui um estudo que eu fiz recentemente de vários desses fundos em relação a IGPM e IPCA. Então vocês podem ver aqui uma lista dos fundos mais famosos que tem no mercado com essa relação de risco também que tem que controlar de IGPM e IPCA. Então, dentre esses fundos, quais que vocês têm, quais que você precisa acompanhar se o IGPM cair bastante. Só que, como eu falei no início do vídeo, você não precisa tomar uma decisão muito rápida. A inflação, na minha opinião, está para ficar. E a nossa inflação também está baseada um pouco na inflação, na verdade um pouco não, muito na inflação americana. E a inflação americana está subindo bastante. Na prática mesmo, eu tenho muito contato lá fora, nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, com a inflação ainda bem presente em nossas vidas, essa variação foi só de um mês, vamos acompanhar os próximos meses se vale ou não a pena ter um rebalanceamento a curto prazo de carteira. Lembrando que existem ciclos de mercados. Então, os melhores fundos imobiliários de papel são aqueles que aproveitam esses ciclos de mercado. Quando está em alta, muita gente já quer entrar, muita gente investindo em GPM e pode ser prejudicial. Só que, como eu sempre falo, a bolsa precifica o futuro. Então, como vai ser daqui para frente e uma projeção aí no próximo ano, eu acredito ainda que o IGPM e o IPCA realmente ainda vão estar em alta e por muito tempo a gente tem pagamentos até previsíveis nesses fundos de papel. Então, não estou fazendo nada de rebalanceamento na minha carteira, realmente interessante, depois de 18 meses ter um recuo de 0,64%, mas conforme eu expliquei lá, na queda de cenoura, cebola, patinho, é uma coisa ainda não tão significativa do que gasolina, do que todos os eletrônicos, do que tudo que a gente paga do nosso dia a dia mesmo. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários que eu vou responder. Um grande abraço e até a próxima.